Bom dia, pessoas. Tudo bem? Carinha de sono minha, mas é por um bom motivo. Hoje a gente tem uma live, um café live com a Patrícia, que é num projeto muito legal chamado Comunicação para Ir Além. Ela já está entrando um pouquinho aqui. Ó, já entrou, vou botar ela online. Bom dia, André, tudo bem? Não. A ideia hoje é vocês conhecerem um pouquinho desse projeto, desse tema que também está bem conectado com o Hub Novas Economias. Eu, particularmente, gosto do Bom experimento da questão dia, da comunicação. E aí, oi, bom tudo bem? dia, Bom tudo bom? dia, tudo bem? Bom dia. Bom E aí, dia. então, Nossa, gente. Oi, fale, fale. não, eu falei, eu coloquei óculos porque eu quero ver as pessoas queridas aí na nossa live. Consegui enxergar, né? Aham, boa. Então, o pessoal aqui mandando bom dia. A ideia é ser Bom realmente um dia. café live, por isso a hora, 9 horas da manhã, a gente está experimentando esse horário, comecinho do dia, para a gente já começar falando de coisas interessantes. Que bom. E aí, gente, então, como eu estava dizendo para vocês que estão assistindo a gente online, essa é a parte que tem um projeto muito maravilhoso sobre, enfim, comunicação, diálogo. E aí eu não vou explicar muito porque eu quero que ela explique. Então, assim, eu acho que a primeira pergunta para a gente começar esse papo é você se apresentar, dizer um pouquinho da sua trajetória e do seu projeto. Tá bom. Já vou passar a bola para você, É, amiga. que bom. Primeiro quero dizer que é muito bom estar aqui, inaugurar minha primeira live com você. Olha que isso. Que bom, né? É, enfim, a comunicação ela faz parte de toda a minha história de vida, de toda a minha trajetória de vida. Eu sou publicitária, trabalhei em multinacional, em ONGs, e, enfim, tive agência de publicidade, de comunicação, e a comunicação sempre foi minha principal ferramenta de trabalho, né? E hoje as funções que eu mais exerço é a comunicação com empatia, que é o nome da minha marca, porque eu trabalho com essa comunicação com propósito, com conexão, há muitos anos, há mais de 10 anos, quando eu trabalhei em impacto social, trabalhei em ONGs. E então essa ponte, a comunicação para mim é tudo. Eu sempre digo que é de amor e de comunicação consciente de que o mundo precisa, né? Então, hoje como terapeuta integrativa, como publicitária, como facilitadora de rodas de reflexão, de comunicação, acho que ela é a base de tudo, das boas relações. Sim, e aí então queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente. Você falou de comunicação, empatia. Uhum. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que que é, qual a diferença de uma comunicação com empatia da comunicação que a gente tem no dia a dia, normal, assim. Para mim, a principal diferença da comunicação com empatia é a conexão, que geralmente a gente está tão habituada no mundo, sobretudo corporativo, que a gente está tão agitada, tendo que cumprir demandas, tarefas, que a gente faz tudo muito no piloto automático, está muito mais preocupado em responder às demandas, em cumprir tarefas, do que. E isso às vezes até mesmo na nossa vida pessoal, né? Com as demandas que a gente tem do que realmente de se conectar para o outro, com o outro, de abrir esse espaço para o outro, de ouvir de verdade quais são os desejos, necessidades do outro, de saber o momento certo de ouvir, de calar, de ajudar. Então, essa é a principal diferença de uma comunicação com empatia, porque ela exige um esforço maior da gente mesmo, né? Essa disponibilidade interna da gente parar, respirar, observar, não julgar e se conectar. Acho que essa é a principal, eu diria. Vou tirar o óculos. Já Temos tenho acesso. mais uma pergunta para você, mas antes eu estou vendo que algumas pessoas estão entrando online agora. Então, além de dar Uhum. bom dia para todo mundo que está online, eu queria dizer também, que eu esqueci de falar no Bom dia. começo, quem quiser mandar pergunta, pode mandar aqui pelos comentários, que a gente vai tentando responder, tá? Então, fiquem à vontade de mandar perguntas para a gente. Inclusive, ó, já Uhum. temos um comentário aqui, a Jana falando que está aprendendo muito com esse projeto. Linda, E aí querida. é o seguinte, você falou então dessa diferença da comunicação
tradicional, né, corrida do dia a dia, para uma comunicação empática, onde a gente vai estar tentando realmente se conectar com a pessoa. Então, para mim, já começou a fazer sentido. Eu queria agora que você trouxesse um pouco da sua experiência, o que você tem visto de ganhos quando a gente começa a se abrir para experimentar essa comunicação com mais conexão, com empatia, que exige também um pouco mais de tempo, de presença. Então, assim, qual é o ganho que você sente disso para o nosso dia a dia? É engraçado, quando eu vou falar disso, eu sempre me remeto ao presente, né, do que eu faço agora, mas eu tenho que também reverenciar o que eu faço, que eu fiz lá atrás, que me fez chegar até aqui, né? Então, quando eu comecei a trabalhar em ONGs com impacto social, sei lá, uns 12 anos atrás, eu era aquela pessoa que era um canal de conexão entre os mantenedores, entre os principais mantenedores, que eram grandes empresários, que às vezes chegavam de helicópteros para as reuniões, sabe, de uma realidade muito top, eu tinha que entender as necessidades, desejos deles dos projetos, eu era aquela pessoa, e me conectar com eles, precisava ser um canal de comunicação e de confiança, de saber, eles precisavam entender que eu estava entendendo e iria realizar os desejos dos projetos. E depois eu saía das reuniões e tinha que ir lá passar para as coordenadoras, provocar o engajamento, e depois passar para o público atendido, que muitas vezes eram pessoas que nem tinham onde morar. Então, nisso tudo, mais do que ser um canal de comunicação, eu precisava me conectar com eles, né? Saber de verdade o que eles precisavam para saber se aquilo tudo que estava sendo os projetos realizados tinha sentido na vida deles. Então, ali, mesmo de uma forma muito inconsciente, muito intuitiva, eu comecei a praticar empatia, né? A comunicação não violenta. Mas foi muito por uma questão de sobrevivência. Esse era o meu trabalho. Era um dom que eu já tinha, não sabia que tinha. Mas ali ficou muito forte como eu só conseguia gerar resultados porque eu tinha esse desejo, essa vontade mesmo de entender o outro. Eu sou apaixonada por histórias, por pessoas. Então, de verdade, eu me abro e coloco ali. E hoje, no meu trabalho atual como terapeuta, sobretudo, as pessoas que vêm me procurar são pessoas que estão com um pensamento muito confuso, muito desordenados. Às vezes têm cargos bons, assim, dinheiro, não é nenhuma dessas questões. Mas elas estão em conflito emocionalmente. E comunicação, uma boa comunicação, está muito relacionado com as suas emoções, né? Então, eu sou aquela pessoa meio como uma lanterna, uma lamparina, que vai lá clareando, só ajudando a clarear aquilo que está dentro dela, sabe? Então, eu vejo que a comunicação faz parte de tudo, tanto da terapia, quanto quando estou fazendo palestras ou rodas, como publicitária. Na verdade, está tudo muito interligado, porque comunicação é relação. E somos seres relacionais, né? Então, vou aproveitar e vou checar se eu entendi o que você falou. Tá bom. E gente, até para trazer para vocês, essa coisa da checagem é uma ferramenta, né, Paty, da comunicação super importante, que nos ajuda, inclusive, a fazer isso, a ter certeza de que a gente está se entendendo. Boa, então, o que eu entendi você falando é que, inclusive da sua trajetória anterior, você sente que há uma comunicação empática, que é uma comunicação de tentar realmente buscar entender o que o outro está dizendo, te ajudava não só para estreitar a relação e compreender o que a outra pessoa estava dizendo, mas ajudava na questão da eficácia do trabalho. Sim. De ter compreensão do briefing, né, do famoso briefing, do que aquela pessoa estava querendo dizer e o que aquela pessoa estava querendo que você fizesse. Porque exatamente. Na correria a gente passa a tarefa, tipo, faz isso, nananana, e ninguém checa se entendeu. Um fica achando que entendeu a demanda, o outro ficou achando que a pessoa entendeu o que você queria, e no fundo a probabilidade de, no meio dessa correria, não terem sido compreendidos, ninguém ter entendido nada é muito grande. Então você, agora conhecendo com mais clareza a comunicação empática, a escutativa, você sente que é como se isso também funcionasse para o mundo corporativo dia a dia. Não é só... para além de ter relações, que é um ganho maravilhoso, mas tem um ganho prático dessa conexão, que é a clareza do que as pessoas estão querendo dizer.
E é que Sim. acaba trazendo uma eficiência, uma eficácia. É isso? É exatamente isso. E você tocou num ponto, tá, e muito importante, obrigada por lembrar, que são as perguntas geradoras ou as perguntas provocativas. As pessoas têm vergonha de perguntar, sabe? Eu tive a sorte, quando eu trabalhei em agência, antes de trabalhar em ONGs, que eu fui em atendimento, era aquela ponte, de novo, a ponte, entre a agência e o cliente. E a gente tinha esse briefing, como você falou, né, que é como se fosse meio que um questionário que você tem de perguntas para fazer para o cliente. Porque se você não fizer aquelas perguntas certas, de repente você gasta milhões de dinheiros numa campanha que está toda errada, né? Vai gastar tempo e dinheiro. Então, essa coisa de perguntar, de não ter vergonha de perguntar, de fazer a pergunta certa, que provoca uma emoção, é fundamental para uma comunicação com empatia, com uma comunicação não violenta, é ter a coragem de saber perguntar como você fez agora. Eu entendi certo? E deixar o outro responder se é aquilo mesmo. Aí começa a gerar as conexões de verdade, né? Eu acho que é exatamente esse é o grande ponto, saber fazer perguntas certas, mostrar para o outro que você está querendo se conectar, querendo entender o que ele falou, né? Porque a gente entende muito a partir das nossas histórias, dos nossos olhares, dos nossos julgamentos, e às vezes não é nada daquilo o que o outro queria. Muito boa essa pergunta, é exatamente isso. E aí até trazendo, te complementando, né, que ontem a gente começou a jornada Dinheiro em Abundância e a gente usa a comunicação violenta e ferramenta de diálogo como base, né, para a gente poder falar sobre dinheiro. E ontem a gente fez esse exercício de checagem e eu tenho observado que o checar, né, o fazer essa pergunta sobre se eu entendi o que você está querendo dizer, é realmente tentar checar o que você quis me dizer. E não o que a gente costuma fazer, que é assim, eu estou ouvindo uma história sua e eu já pergunto uma outra coisa, como se fosse um viés do que você está trazendo, porque a minha curiosidade vai indo por esse caminho. E aí eu trouxe essa reflexão, que é como se fosse um filme, né? A conversa é um filme. A escuta ativa e a empática, quando a gente checa, eu realmente checar se eu estou entendendo o filme que eu estou vendo. O que você, no caso, Paty, está me falando. Mas eu não vou enviesar para o que eu quero saber dessa história. Exatamente. É uma forma de eu perguntar exatamente o que você está falando. E aí você vai aprofundando no que você quer contar. Eu até brinquei. Gente, é como se eu faço uma pergunta sobre o que eu quero saber, é como se eu estivesse falando, gente, eu vou ver Rei Leão agora, só que na perspectiva da Nala, e não do Simba. A Nala, a leozinha. Então, o que aconteceu no período em que o Simba foi lá do Hakuna Matata e a Nala estava lá? É quase que eu escolher um outro ponto de vista. Eu posso estar curiosa sobre a sua história, mas eu posso estar direcionando para um lugar que não é o lugar que você, que está me contando a história, está querendo trazer, né? Então, essa coisa da checagem, de perguntar, não ser perguntar sobre o que eu quero, e sim a curiosidade de saber se o que eu estou entendendo do que você está dizendo é o que realmente você queria dizer. Faz sentido, Paty? Total sentido, mas você percebe, Thay, que isso exige uma decisão, que é um exercício, porque é muito difícil, né? Geralmente, a gente tem uma tendência de levar para aquilo a direcionar a conversa para o lado em que a gente ganhe, né? Então, a gente tem que desconstruir tudo isso e, de verdade, estar ali aberta para poder ouvir o que a pessoa está querendo dizer, checar, porque a gente também tem uma mania muito de supor, né? Eu acho que é isso. Se ela não respondeu porque não está afim, ou se não quer mesmo, sabe? Demorou porque não estava interessada. E às vezes as pessoas têm milhões de coisas acontecendo e quase nunca é pessoal realmente, mas a gente vai fazendo julgamentos. Então, a primeira, acho que passo importante é não julgar, olhar o julgamento, congelar e falar, não, peraí, vamos ver o que é de verdade, sem julgamento. Mas é um exercício, né, que deve ser praticado todos os dias. Eu acho que é uma decisão. Todos nós temos essa capacidade, mas tem que ter a disponibilidade para isso acontecer. É assim que eu vejo. Faz sentido para você? Super faz sentido, e assim, para mim é a frase, eu acho que marca, né, essa questão da comunicação. É uma escolha, né? A escuta ativa, a escuta empática é uma escolha. A gente quase que assim, escolher qual é a lente que a gente vai colocar para essa conversa.
Sim, isso é muito legal porque tem muita gente que fala assim, ah, mas para você é um dom, para você é fácil, sabe? Para gente que estuda, que trabalha com comunicação não violenta, mas na verdade também você faz uma decisão por ter uma comunicação não violenta todos os dias, né, Thay? Com certeza você faz uma decisão. Todos os dias eu faço uma decisão também. Tem dias que é mais fácil, que eu tô com a energia mais alta, tem dia que é mais difícil, que eu já tô mais mexida, mas é uma escolha. Quanto mais a gente estiver consciente de que é uma escolha, eu acho que mais fácil fica, né? E depois as coisas começam a fluir de uma maneira mais orgânica, mas de qualquer forma a gente tem que estar atento para essa decisão, né? Eu acho que esse é o grande barato dessa E você comunicação. trazendo essa coisa do dia a dia, da escolha, né? Eu acho que aí a gente já pode ir mais para a questão do projeto. Porque sendo uma escolha e sendo um experimento, uma escolha consciente de cada momento, nesse diálogo eu vou experimentar esse tipo de comunicação que é diferente, né? A gente não nasce, a gente não tem aula de escuta, a gente começa a escutar coisas desde pequenininho. Sim, Então, é realmente treinar esse outro tipo de escuta. sim. E eu fico pensando, porque na minha prática, eu sei que tem momentos em que eu tô super bem, como você disse, tem dias que é maravilhoso, que eu me sinto super aberta para ouvir, mas tem dias que é muito difícil, ou tem pessoas com quem eu não consigo ainda ter esse Sim, tipo de diálogo e escuta. Então, para mim, reforça, porque eu acho que tem gente que quando se deparar, e tô tentando, aí falho uma vez, é, tipo assim, é motivo para desistir. E para sim, mim é quase que um reforço para eu continuar experimentando e treinando. E aí vem num treino. E aí sim, esse gancho que eu quero é isso. dar do projeto de vocês, assim, sabe? Do seu Aham. projeto. Qual é a proposta do Comunicação para ir além? E que eu acho que está conectado com essa coisa da gente começar a treinar. Sim, exatamente isso. Então, Comunicação para ir além, ele é um projeto da minha marca Comunicação com Empatia, né? Quando eu pensei em fazer um projeto que ressignificasse a comunicação, eu pensei na comunicação como um todo. Não porque a gente associa muito a comunicação em falar bem, mas como você falou, um grande ponto da comunicação é ouvir bem. Então, como é que a gente toca nisso na observação, a comunicação com o nosso corpo, a nossa comunicação com as nossas emoções, com a nossa ancestralidade, comunicação para ir além, para ir além dos bloqueios, né? E perceber aquilo que não está sendo visto. E aí eu falei, cara, eu não posso fazer esse trabalho sozinho, eu não quero fazer esse trabalho sozinho. Acho que ele vai ganhar mais força se eu unir pessoas que também têm esse envolvimento com a comunicação. E aí eu pensei muito em trabalhar a comunicação não só efetiva, mas como afetiva. Falei, você tem afeto. Eu tenho a sorte de ter duas amigas maravilhosas que têm um envolvimento profundo com a comunicação de muitos anos, que é a Marcela e a Jana Jasmin. Elas têm essa busca pelo aperfeiçoamento da comunicação, tem uma comunicação mais afetiva, e a gente tem uma troca muito boa. Então, eu convidei as duas para poder participar desse projeto, no sentido de que cada uma tivesse seu papel e somasse os nossos saberes, sabe? Numa grande integração. Então, a Jana é professora de yoga e também reikiana, profissional da UGTI, então ela é totalmente tecnológica, já arranjou um aplicativo agora, para gravar a nossa live. Tudo que a gente fala de tecnologia, ela já vai lá rápido, é prática. E a Marcela, com essa relação, trabalha com comunicação, com tecnologia e com inovação, e ela com essa questão muito grande da ancestralidade, da conexão mais profunda. Então, Comunicação para ir além é uma proposta de ampliar o olhar, ressignificar a comunicação, fazer a pessoa se conectar primeiro com ela mesma, que tudo começa com a comunicação interior, né? A intrapessoal, essa comunicação que a gente tem conosco, que a gente fala o tempo todo com a gente, a comunicação que a gente tem com o outro e a comunicação que a gente tem com o todo, com o mundo, né? Com a Mãe Terra, com o planeta. Então, elas têm esses três pontos, na verdade, três pilares: a comunicação com a gente mesma, a comunicação com o outro e a comunicação com o todo. A proposta é fazer a pessoa ampliar o olhar, se conectar e ressignificar a comunicação para ter relações melhores. Esse é o maior objetivo. E isso vai ser uma jornada, Paty? Como é que vai ser? Explica pra gente. Então, a princípio a gente está trabalhando nesse projeto desde janeiro.
e tem sido maravilhoso. Só no trabalhar esse projeto, né, que sempre foi na cozinha, olha isso, olha a alquimia. A Jana é vegana, faz comida maravilhosa. A gente se reúne sempre aos domingos, às vezes dia de semana, começa uma comida, um café, um almoço, começa a trabalhar aquilo. E a gente vai exercitando na gente. Então, a ideia era a gente fazer as palestras e depois, logo depois, fazer as jornadas, que começaria agora em maio. Só que a gente começou a receber demandas de fazer palestras em outros lugares. Então, qual foi a nossa decisão? A gente primeiro criou palestras itinerantes, bem cigana, gosta dessa coisa do movimento, né? A gente vai, no mês de maio, fazer palestras para empresas, para ONGs, para escolas, enfim. A gente primeiro tem um convite agora de uma empresa para fazer para um grupo de pessoas, palestras. E em julho, porque em maio, em junho, e a Jana vai estar viajando, enfim, em julho a gente volta e faz as jornadas de comunicação, né? Separando nesse, sim, jornada comigo mesmo, comunicação com o outro, comunicação com um todo. Então, a gente vai fazer essa jornada itinerante para empresas, para grupos, para pessoas, né? Agora em maio, e em junho a gente dá uma pausa por causa das férias, em julho a gente faz as jornadas. Vai ser dessa forma. Bacana. Antes da gente continuar focando, porque eu sei que vocês têm uma palestra para apresentar esse projeto na semana que vem, mas antes da gente ir para isso, a gente recebeu uma pergunta do Leonardo Napoli, que está perguntando quais os gatilhos que eu posso perceber antes de entrar no padrão da comunicação, que a gente está falando, eu acredito que seja uma comunicação empática, afetiva. O que geralmente a gente faz no dia a dia achando que está super empatizando, super compreendendo a pessoa, mas no fundo a gente não está... Você falou até do julgamento, né? Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho mais disso. Eu acho que tem julgamento primeiro, né? Eu acho que a gente... eu acho que o principal gatilho é quando a gente se pegar no papel de estar dando conselho para o outro, sabe? Que quando a gente dá o conselho para o outro, a gente está se colocando numa posição de superioridade. Assim, na verdade, eu sei mais mais de você, da sua vida, do que você mesmo. Na verdade, quem somos nós para saber mais da vida do outro do que ele mesmo, né? Então, isso quem tem me ensinado muito é a terapia comunitária. A gente não pode dar conselho. A gente serve como um canal, uma ponte para poder fazer perguntas, de novo, a importância das perguntas geradoras. Então, eu acho que o principal gatilho é isso, quando a gente perceber que está no lugar de dar conselho, de, enfim, de julgar, não só do julgamento, está dando conselho para o outro, a gente já saiu do lugar da empatia, porque, na verdade, não é esse o papel, né, de aconselhar, no caso, né, quando for, não profissionalmente, né, profissionalmente que a gente precisa dar conselhos mesmo, né, mas não uma relação assim, eu acho que esse é o principal gatilho, o estar aconselhando. E maravilhosa essa perspectiva de tipo assim, quem somos nós para saber mais da vida do outro do que a pessoa, né? Sim, verdade. Bem interessante. Você falando isso, eu me lembrei de um caso na jornada Dinheiro e Abundância do ano passado, que uma menina chegou super atrasada na imersão que a gente tinha, e ela chegou super afobada, atrasada, ela tinha ficado responsável de trazer a comida do café da manhã, então meio que atrasou tudo por causa dela. E aí a gente fez a chegada, né? A dinâmica de chegada do tipo, como estou chegando em dupla e experimentando essa coisa da checagem. E a pessoa que fez com ela falou, cara, eu me senti muito constrangida, porque o meu sentimento antes era ficar dando conselho, mas por que você não fez isso para não se atrasar? E enquanto eu abaixei essa minha vozinha de conselhos e ficava só checando como ela estava se sentindo, além de empatizar com ela, foi incrível porque ela ia trazendo as tentativas todas que ela teve para não atrasar e que eram os conselhos que eu ia dar, ou seja, ela já tinha tentado aquilo. E a gente... E aí ela ficou assim, cara, e se eu tivesse dado aquele conselho, talvez tivesse sido pior, né? Porque é isso, ela tentou mesmo. Então, como é interessante a gente, enfim,
achar que pode dar conselho e não entender, em vez de, tipo, realmente tentar entender o outro lado. Sim, O verdade. André, desculpa, pode falar, Paty, desculpa. Não, é isso. Só ia reforçar. Você está super certo. É isso mesmo. O André está comentando aqui que o famoso se colocar no lugar do outro é uma faca de dois gumes. A intenção é legal, mas não é essa a verdadeira empatia, porque se colocar no lugar do outro é colocar na nossa perspectiva. Interessante. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu super concordo com você, André. A empatia tem essa famosa frase, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que é impossível me colocar no seu lugar. Por exemplo, remetendo o exemplo lá da onde. É impossível colocar no lugar de uma pessoa onde não tinha casa, não tinha onde morar, morava nas ruas. Graças a Deus, é impossível me colocar porque eu sempre tive casa. Mas o que é possível com a empatia? Eu não julgar, criar um espaço dentro de mim para olhar sobre a perspectiva do outro. Qual é a dor que ele está sentindo? E aí me conectar com essa dor, com o olhar dele, com a perspectiva dele. Então, como você também deu o exemplo dessa pessoa que chegou atrasada e ela baixou o julgamento, é sempre isso, né? Julgar é inerente, a gente vai estar sempre julgando, mas pegar aquele julgamento e falar, opa, peraí, não vou julgar agora e vou começar a ouvir sobre a perspectiva do outro. Então, aquela pessoa que chegou atrasada, ela não julgou, ouviu e conseguiu se conectar. Então, acho que o André está super certo. Acho que é impossível a gente se colocar no lugar do outro, porque a gente tem a nossa história, nossas emoções, e isso interfere no nosso olhar. Mas quando a gente cria um espaço de não julgar e olhar sobre a perspectiva do outro, aí começa a verdadeira empatia. É como eu vejo, né? Nossa, gratidão, André, pelo comentário, gratidão você por Gratidão. estar comentando isso e tá me fazendo, enfim, ter vários insights aqui. Então, tô super grata por esse café live de hoje. E eu também, super grata a você, ao André e todas as pessoas que estão participando, né, Thay? Um desafio fazer uma live café nesse horário e ver gente querida aí, né, comentando é maravilhoso. Falando em gente querida, eu tô achando super fofo, porque as duas pessoas que a Paty comentou que fazem parte do projeto, que são a Jana e a Marcela, estão aqui mandando vários corações toda hora, elogiando. Então, assim, que legal ver essa parceria entre vocês. Você tá aqui, mas ó, vocês duas também que estão só acompanhando, depois eu quero live com vocês também, hein? Vamos Eu parar também de ficar quero, com hein? vergonha. Eu também quero. Então, olha, para encerrar, porque eu acho que também a live ficar muito comprida acaba não sendo muito produtivo. Acho que a ideia realmente era gerar um pouco de reflexão sobre isso, deixar as pessoas curiosas sobre o assunto. Quem tiver interesse, venha para o evento que vocês vão fazer na semana que vem. E aí eu quero que você traga essas informações, então, de quando que é o evento, como é que funciona, como é que faz para se inscrever. Então, na verdade, o evento vai ser na segunda-feira que vem, dia 29, às 19 horas, das 19 até as 21 horas, lá no centro, na Casa Naara, e agora eu esqueci o número, Marcela escreve aí, Jana, é Ana Teófilo Ottoni, o número eu não lembro, mas tem no nosso link lá na página Comunicação com Empatia, que tem tanto no Facebook quanto no Instagram também, no Instagram é Comunicação Empatia, na verdade não tem o com, e é importante que as pessoas façam uma inscrição pelo Simpla, no link que está lá do Simpla, porque para a gente ter um controle, né? A gente tem materiais, a gente precisa saber, e também qual o número que a casa comporta. Então, é uma palestra com contribuição consciente, a gente tem os custos, né, para pagar o lugar, enfim, o lanche, aquela coisa toda, mas a gente não quer que o valor seja um impeditivo para ninguém ir. Então, é uma palestra que a gente não só vai falar, mas a gente vai provocar que a pessoa vivencie com o corpo a comunicação. Então, tem muita dinâmica, é um bate-papo muito legal. Gente, eu fui na outra palestra,
que elas fizeram e foi muito bacana. Eu tenho investigado comunicação não violenta, diálogo, e mesmo assim eu fui e foi muito maravilhoso. Sempre é bom discutir com outras pessoas, outras perspectivas, então vale super a pena ir. Eu sei que tem algumas pessoas aí que estão assistindo e que seguem a gente, que já estão na comunicação não violenta, mas elas trazem outras referências, então é muito bacana. Além de ser na Casa Nara, que também é um projeto super maravilhoso, um espaço colaborativo para apoiar a nova economia. Então, assim, gente, é a convergência de vários projetos maravilhosos. Sim, verdade. Tá, e a gente amou ter a sua presença lá, sabe? Muito bom saber que tem uma pessoa tão engajada com você em tantos movimentos colaborativos de comunicação não violenta e prestigiar o nosso evento, né? Que gerou até esse convite de estar aqui, que eu amei. Amei estar conversando com você e com vocês aí, com todo mundo. Sim, eu vou deixar essa live fica 24 horas, então assim, quem assistiu, curtiu e conhece alguém que está interessado, né, em investigar diálogo, uma comunicação mais afetiva, fala para assistir aqui no Hub. As meninas gravaram e depois eu quero inclusive saber dessa dica de aplicativo para gravar. Porque a gente tem um canal no YouTube, então a gente pode deixar lá também. E vamos trocar mais figurinha. Quem também se interessar pode procurar o projeto. O Instagram de vocês é Comunicação para Ir Além, é isso? Não, Comunicação Empatia. Comunicação, né? Empatia. Sim, então procurem esse Instagram também, porque ela sempre traz reflexões sobre isso. Sim. E é isso, vou encerrar por aqui. Bom dia para todo mundo. Paty, últimas palavras? Minhas últimas palavras é agradecer, gratidão a você. Começar amanhã assim é maravilhosa, você é uma querida, assim, foi muito leve, fácil, fluido esse papo. Gratidão por todas as pessoas que participaram. Espero encontrar todos vocês lá na segunda-feira. Eu e as que assim, pra gente conversar muito, trocar. E vamos manter a conexão. Acho que meu desejo sempre é esse. Vamos manter a conexão, que comunicação é conexão, né? Então que a gente possa manter mais conexões reflexivas, amorosas, sem violência, como essa. Amei esse bate-papo. Gratidão. E sigamos, né, juntas. Sim, Obrigada. sim. Antes de acabar, queria pedir para ou Marcela ou Laís. Esqueci. Jana. A Jana. Se vocês estiverem online, bota aqui nos comentários para ficar para as pessoas que estiverem assistindo o endereço e a data do encontro de vocês. Segunda-feira, dia 29. Que horas que vai ser? 19 horas. Na Casa Nara, que é no centro, perto da estação de metrô da Presidente Vargas. Não, da Uruguaiana. Não, Uruguaiana, na verdade, 200 metros da estação Uruguaiana e é na Teófilo Otoni. Agora eu só não lembro o número. Eu acho que é 89, mas eu gostaria que as meninas colocassem nos comentários, como você falou, eu não lembro. Sim, e aí, só então reforçando, porque você fala de retribuição consciente, também tem a ver com novas economias. Diálogo tem super a ver com novas economias. E retribuição consciente é isso, gente. Não é porque não tem preço que não tem valor. O colocar retribuição consciente é simplesmente para a gente não trabalhar com igualdade. E sim dar acesso a quem quer, podendo retribuir da forma que pode, da melhor forma possível. Então, aproveitem eventos de retribuição consciente para trazer essa reflexão para você. Como é que funciona se eu puder investir quanto eu quiser e quanto eu puder num evento que eu achei interessante, se eu achei interessante? Então, fica essa reflexão aí para vocês. Jana, gratidão. Jana já trouxe aqui o endereço, então, e as informações do evento. Vamos encerrar. Bom dia para todos. Gratidão, meninas. Sucesso para vocês nesse projeto lindo. Gratidão. Obrigada. Sucesso para você também. E beijo grande. Beijo. Tchau, tchau.